Olá, que precioso poder me dirigir a você hoje, poder compartilhar algumas coisas com você sobre a palavra de Deus, né? Sempre é precioso. Primeira coisa que eu queria dizer para você, toda vez que você para um pouco para ouvir, para dar atenção a algo acerca da palavra de Deus, não tenha dúvida, você será abençoado, porque a palavra de Deus é vida, é alimento, ela nos fortalece, não é isso? Ela nos prepara para o dia a dia, para as dificuldades, ela é a base, ela é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Então, é muito importante quando a gente dá atenção ao que Deus tem para nós acerca da sua palavra. E que bom ter você aqui, ter a sua atenção e poder compartilhar com você algo acerca da palavra de Deus. Hoje eu quero falar 5 coisas importantes para a sua vida e para o seu coração. 5 coisas. 5 coisas que fazem muito sentido para uma pessoa que decida, que resolva entregar a direção da sua vida para Jesus. Talvez eu esteja falando com você que é um amigo que não conhece sobre Deus, mas que tem alguma curiosidade e tem ouvido e tem tido algum tipo de interesse nas coisas de Deus, mas ainda não conhece profundamente. Talvez eu esteja falando com alguém que já tem anos de caminhada com Jesus também, mas mesmo nessa caminhada, às vezes deixa a correria do dia a dia, deixa as preocupações do dia a dia te afastarem um pouco daquele que é o propósito e a direção de Deus para a sua vida. Então, não importa quem seja você, essas 5 coisas poderão fazer muito sentido na sua vida. Primeira coisa, eu quero lembrar para você, e para cada uma dessas 5 coisas, eu vou sinalizar com a minha mão, com os dedos da minha mão, cada uma delas, para que você possa associar e guardar no seu coração essa palavra, esse ensinamento que eu vou trazer para você hoje. 5 coisas. A primeira coisa eu vou sinalizar aqui, olha, com o dedo polegar, o joia. Quando a gente usa assim o dedo nessa posição aqui, a gente está dizendo uma coisa muito boa. E a primeira coisa realmente é uma coisa muito preciosa. Deus ama você. O amor de Deus é real. Ele não importa quem você seja, não importa a sua dificuldade, não importa se você não se sente amado por ninguém. Deus ama você e Deus não muda no seu amor. A palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 16, texto conhecido, que fala do amor de Deus, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é de vital importância para mim e para você. O amor de Deus que nos cerca. Talvez você, meu irmão, conheça Jesus, experimente Jesus, mas as decepções da vida têm esfriado o seu amor. Então hoje você precisa lembrar, o amor de Deus não muda por você. Você pode experimentar esse amor transformador e essa é uma coisa muito boa. Deus ama você. A segunda coisa, eu vou usar aqui, o dedo indicador. Quando a gente usa o indicador assim, apontando para alguém, é como se nós tivéssemos uma acusação, não é verdade? Então eu preciso relembrar algumas coisas para você. Há pecados na sua vida. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E o pecado nos afasta dele. O pecado nos bota numa condição de distantes de Deus. E às vezes nós conhecemos a Deus, experimentamos ao Senhor, mas na nossa jornada a gente vai alimentando algumas questões, guardando algumas questões no coração, né? E isso são pecados em áreas da nossa vida, áreas específicas da nossa vida, não importa, é preciso que haja um reconhecimento de que nós precisamos entender a nossa condição de pecadores. Eu tenho pecados, você tem pecados, e o pecado é como se fosse uma acusação que existe sobre nós. Mas a terceira coisa, e aí eu vou usar
eu vou fazer você lembrar de um momento muito precioso, que foi o momento da crucificação de Jesus, onde ele paga um preço pelos nossos pecados. Jesus morreu numa cruz ao lado de 2 ladrões. Esse gesto aqui, vai nos fazer lembrar desse precioso momento em que Jesus entrega a sua vida por mim e por você. E a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não importa se nós somos pecadores, não importa aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, aquilo que muitas vezes desagrada o coração de Deus, tem perdão para os nossos pecados. Em Jesus, a crucificação, esse momento de entrega de Cristo na vida dele, nos proporciona essa mudança e essa transformação. Então, há pecados na nossa vida, mas tem perdão para nós em Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, o mais interessante, que não é só o não crente, aquela pessoa que não conhece a Jesus, que precisa ser lembrado disso, mas nós também. A palavra de Deus, ela traz inúmeros alertas sobre a precaução, o cuidado que a gente tem que ter de colocar o pecado fora na nossa vida. Qual é o problema do pecado? O problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. Então não tem relacionamento de amor com Deus se nós temos pecados, mas tem perdão em Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então você que é nosso amigo, que você possa perceber isso. Você que é nosso irmão, você que conhece a Jesus, que já caminha com Deus, reconheça que cada dia é uma decisão nova de realmente deixar o pecado fora da sua vida. A quarta coisa que eu quero pensar com você, eu vou sinalizar aqui pelo dedo anelar. Eu quero falar de compromisso. Eu quero falar de compromisso com você, porque Deus quer que você tenha compromisso com Ele. Você tem compromisso com o Senhor? Você é alguém que tem tido o comprometimento de realmente viver a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas conforme o coração de Deus? A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então é preciso que a gente tenha um relacionamento com o Senhor, um comprometimento. Quando a gente usa uma aliança no dedo, você que tem aí um relacionamento, você que é casado, você que é noivo, quando a gente usa uma aliança de compromisso com alguém, a gente está ali mostrando para todo mundo que a gente quer ter um relacionamento com uma pessoa. E com Deus não pode ser diferente. Deus quer ter um relacionamento com você também. E você precisa colocar, Deus precisa fazer parte das suas decisões. Deus precisa fazer parte do seu dia a dia. Mas isso é uma decisão. Então comprometa-se, lembra-se desse compromisso que você precisa ter com o Senhor que te ama, que derramou, que entregou Jesus numa cruz pelos nossos pecados, mas a gente precisa ter compromisso. Então essa é a quarta coisa importante que eu queria compartilhar com você. E a quinta e última coisa, e aí eu vou lembrar pelo dedo mínimo, pequenininho aqui, Deus quer que você nasça de novo. Deus quer que você experimente um novo nascimento. E se eu fosse pensar nos dedos da minha mão aqui como uma família, o dedo mínimo, lembraria uma criança. E eu quero lembrar para você que muitas vezes nós precisamos nos tornar como crianças, diante do Senhor, com a pureza da criança, com a transformação, deixando de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, quer experimentar o melhor de Deus na sua vida? Quer viver uma vida realmente entregue ao Senhor? Você precisa experimentar o novo nascimento, se tornar
puro como uma criança. A mudança, a transformação, deixar para trás as coisas velhas, deixar para trás as escolhas antigas, né? E decidir uma nova caminhada com Jesus. 5 coisas que podem mudar a sua vida. O amor de Deus. Reconheça que você é amado por Deus, mas reconheça que tem pecados na sua vida. Busque a Jesus como o único que pode resgatar, restaurar a sua vida. Tem perdão em Jesus. Ele morreu numa cruz. Ao lado de 2 ladrões, Ele nos ama. Há perdão para os nossos pecados. Compromisso com Deus é outra coisa que nós não podemos abrir mão. Compromisso, relacionamento. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E a 5ª e última coisa, novo nascimento. Transformação. Não tem novidade de vida sem transformação. Não dá para a gente viver uma vida inteira na igreja sem transformação em algumas áreas da nossa vida. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. 5 coisas que podem mudar a sua vida. 5 coisas. São escolhas. Você entender que você é amado, reconhecer que é pecador, buscar o perdão de Jesus, buscar comprometer-se com Ele e buscar as transformações que só Ele pode realizar na sua vida. São escolhas que você pode fazer. E o meu desejo é que cada um de vocês que teve acesso a essa palavra neste dia, possa de fato fazer com que isso seja guardado no seu coração e que faça sentido na sua vida. O meu desejo sincero é que Deus te abençoe. Um grande abraço.